Oi, pessoal. Vocês assistiram junto conosco sobre a morte de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição. Muito obrigada. Hoje também vamos continuar falando sobre Lucas capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11 ao 24. Hoje eu vou ler em coreano. Lucas 15, 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nós lemos até o versículo 24. Hoje em dia, os jovens, eles têm o celular e a maioria dos estudantes, né, eles têm celular e sempre que eles têm tempo, eles usam esse celular. Então, o celular, internet, televisão, essas coisas, é verdade que elas estão nos dando uma má influência. Porque as pessoas pensam que através da televisão e da internet eu posso receber muita informação, elas pensam que é um benefício para elas. Mas, na verdade, é verdade que a televisão, a internet, a gente recebe muitas informações e notícias. Mas, se você assiste TV, então a pessoa vai se tornando um idiota. Por que eu vou ficando bobo se eu assisto TV? A gente recebe tanta informação, tanta coisa, tanta sabedoria através da televisão. É verdade. Você tem a televisão, ela tem muita informação, tem muita coisa que pode te dar sabedoria, mas a televisão ela está criando um grande problema no seu coração. Vocês devem saber muito bem sobre um canal de televisão. Nem todos os canais de televisão são iguais. Mas o que a transmissora de TV ela tem como mais importante? Os audientes. Então, quando você trabalha numa transmissora de TV, se a sua audiência é de 50 milhões. Então, se a televisão B ela tem 10 milhões de audientes, então o gasto para você manter uma televisão que tem 50 milhões de audientes e de 10 mil audientes é bem diferente.
Quando você vai pagar um comercial de 20 segundos se eles recebem $100.000 por esse comercial, então, se é 100 milhões outro canal de televisão, ele pode ganhar $200.000 por esse comercial. Então, é a mesma TV, mesmo que seja mesmo videocâmera que grave, você gasta a mesma coisa. Mas dependendo da audiência que essa televisão tem, o dinheiro que ele vai ganhar pelo comercial é bem diferente. Então, todos os canais de televisão, eles têm foco na audiência. Então, por mais que seja boa canal de televisão, mas se não tiver audientes, então tem que fechar as portas. Então, a transmissora de TV, eles fazem de tudo, falam de tudo para arrastar o coração dos audientes. E o que é mais importante nisso? Então, a audiência, eles têm que entender o que está passando na TV. Quando você assiste uma TV, se você não compreende muito bem o que está passando ali, você não quer assistir aquele canal. Então, a televisão, de qualquer jeito, ele faz com que a audiência possa entender da forma mais fácil possível. Então, quando eles passam algo na TV, se você faz um programa que as pessoas não conseguem entender o que ele está falando, não estão entendendo nada, então vai cair a audiência. Então, quando eles fazem um programa, é um programa para as pessoas entenderem facilmente. Você pode entender sem você pensar. Você pode entender enquanto você come, você pode entender mesmo você acordando agora e você assiste a TV, você entende tudo. Então, dessa forma, para você aumentar a audiência, eles têm que fazer um programa que é fácil dos audientes entenderem. Então, quando você está assistindo televisão, você se torna em que tipo de pessoa? Aquilo que é complicado, que é difícil, ninguém quer assistir. Você acaba se tornando em que tipo de pessoa? Ou você pensar com coisas complicadas, ou resolver números complicados. Então, esse tipo de coração de querer resolver problemas complicados morre dentro da pessoa. E assim, essa pessoa acaba se tornando numa pessoa que não pensa profundamente e vive espontaneamente. E a televisão está fazendo com que as pessoas se tornem dessa pessoa. Antigamente, as pessoas tinham que pensar profundamente para viver. Mas porque agora as pessoas não pensam profundamente. Se eu trabalhar nisso, qual vai ser o resultado? Elas não pensam nisso. Essas coisas fazem com que a vida se torne muito má. Então, em outras palavras, a televisão mata a sua habilidade de pensar profundamente. Ela não somente mata a sua habilidade de pensar profundamente, mas você começa a odiar pensar profundamente. Principalmente no mundo espiritual, no mundo do coração. Quando você simplesmente lê a Bíblia, você não entende nada. Mas pelo contrário, quanto mais você lê a Bíblia, porque você não consegue compreender, a Bíblia, você tem que pensar profundamente para poder entendê-la. Mas se você assiste televisão, então diminui a sua habilidade de pensar.
Mas se você lê a Bíblia, então você pode aumentar a sua habilidade de pensar profundamente. Então, a pessoa que lê a Bíblia, a pessoa que não lê a Bíblia, elas pensam de uma forma muito diferente. Hoje nós lemos sobre Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. Esse filho pródigo, ele tinha um coração de confiar em si mesmo. Eu posso negociar bem. Qualquer um pode ter esse tipo de pensamento. Mas esse pensamento que eu estou tendo, será que é verdadeiro? Eu tenho que saber pensar sobre isso. Eu tenho alguma experiência de negócio? Eu nunca negociei. E eu pensar que eu posso negociar bem, isso é um pensamento errado. Então, a pessoa que nunca teve um negócio e ela pensar que pode negociar bem, então uma pessoa que nunca pensou profundamente, uma história real que eu vou contar. Tinha um jovem funcionário de uma companhia e ele, depois do trabalho, foi beber com seus amigos. E como ele estava bêbado, ele pegou um táxi para voltar para casa. Ó, senhor taxista, o meu apartamento é em tal lugar. O senhor pode me levar até o apartamento? E ele pegou e tirou $10 do seu bolso e deu para ele. E ele estava bêbado e dormiu no banco de trás do táxi. E depois de um tempo, o taxista acordou esse homem e falou: oi, a gente já chegou. E ele desceu. E descendo. E como ele já tinha dado $10, ele precisava receber o troco desses $10. E aí ele perguntou: o troco, por favor? Aí o taxista falou: como assim? Você tem que pagar a viagem. Como assim? Eu já te dei $10 quando entrei aqui. Quando você me deu? Então, eu não sei agora se ele pagou os $10, o taxista estava falando que não, ou se ele estava bêbado e falou que pagou os $10. Então, os dois tiveram uma grande briga, e aí acabaram indo para a delegacia. E eles foram para a delegacia. O taxista, ele não estava bêbado, né? Então, ele pôde explicar todas as coisas detalhadamente. Ontem eu estava em tal lugar e peguei ele no táxi e eu levei ele até a frente da casa, mas ele não me pagou a viagem. E quando o taxista falou isso, o delegado policial falou para o homem pagar, né? Mas eu já te paguei. Você tem que me dar o troco. Quando você me pagou? Eu já paguei. E aí os dois começaram a brigar na delegacia. E o policial, é lógico que ele acreditou mais no taxista que não estava bêbado do que no passageiro que estava bêbado. Então, o senhor deveria pagar agora, né, a viagem. E aí ele ficou bravo. Mas eu já paguei o táxi, eu já falei. Mas o motorista está falando que você não pagou. Eu paguei. E aí ele começou a ficar muito bravo no coração. E ele pegou o telefone, bateu na mesa, começou a gritar. Aí o policial falou: você está exagerando. A gente está falando para você pagar a viagem. Por que você não paga logo essa viagem e vai embora? Por que você fica batendo na mesa? O que você tem de errado, meu? E daí ele começou a brigar contra o policial. Ele chutou a mesa, fez uma bagunça. Quando o policial viu, realmente ele estava exagerando. E o policial deixou ele na cela. E por 3 dias, quer dizer, ele ficou lá porque ele destruiu a propriedade, né, da delegacia, e aí ele saiu depois de 3 dias da delegacia. E assim que ele saiu, ele foi para o posto de gasolina. E ele comprou um galão de gasolina. E ele ficou
lá na frente da delegacia e começou a gritar: sai, delegado! Pede perdão! Senão eu vou derramar gasolina em mim! Como tem muitas pessoas que fazem isso, o policial ele ficou já, ai, que saco, o que é de novo que está começando? Mas como ninguém estava tendo nenhuma reação, ele ficou mais bravo ainda. Sai, delegado! Você não vai me pedir perdão? Eu vou derramar gasolina em mim! Quando ele não saiu, ele pegou e derramou gasolina no seu corpo e ele tinha um isqueiro na mão. Você não vai sair, eu vou botar fogo em mim. Aí o delegado, ai meu Deus, esse louco, outro louco. E aí ele ficou bravo e botou fogo nele mesmo. E de repente o corpo inteiro dele ficou queimado. Ele estava pegando fogo e as pessoas que estavam passando ao redor começaram a matar, querer tirar esse fogo, né, apagar esse fogo, e o corpo inteiro dele ficou queimado. E ele foi hospitalizado, mas no hospital eles não iam cobrir isso com plano de saúde. Porque quando a pessoa ela se machuca sem querer, então o plano de saúde pode cobrir, mas como ele fez isso propositalmente, então ele não estava conseguindo pagar pelo hospital, né? Então era muito caro ficar no hospital. E aí ele não conseguiu pagar e ele foi expulso do hospital. E aí ele foi para casa e o corpo inteiro dele estava apodrecendo, estava com verme, estava fedendo. E as pessoas foram procurá-lo. E ele gritava para todo mundo: eu paguei pelo táxi! E ele gritava. E as pessoas tinham tanta pena dele. E as pessoas falaram para ele: sim, é verdade que você pagou táxi. Nossa, aquele taxista é muito mau. Realmente ele tem que ser punido. Aqueles delegados, aqueles policiais também são muito maus. E ele gritava mais ainda: eu paguei o táxi! Ele continuamente estava falando isso sem morrer e estava só falando essas coisas e a família dele estava toda sofrendo. Um dia, um pastor foi procurar por ele na casa dele e ele falou para o pastor: eu estou falando que eu paguei o táxi! E o pastor olhou para ele: você é estranho. O quê? Eu sou estranho? O que é que eu sou estranho? Uma pessoa que andou de táxi, pagar o táxi. O que tem de incrível nisso para você estar gritando? Quem é que anda de táxi e não paga o táxi? Todo mundo paga o táxi. Por que você se acha com isso? Por que você fica gritando? Mas eu paguei o táxi! Tá, e daí que você pagou o táxi? Mas e daí? O que tem de grande nisso? Todo mundo paga quando anda de táxi. Você é muito mau. Por que eu sou mau? Porque eu sou mau. Eu paguei o táxi. E ele ficou muito bravo. E ele falou pro pastor: sai daqui! Sai da minha casa! Sai! Sai! E o pastor falou silenciosamente: Senhor, eu vou sair. Mesmo que você diga para eu ficar aqui, eu não vou ficar. Tá fedendo, sua carne tá podre e você tá muito sujo. Eu vou sair daqui. Mesmo que você não diga para eu sair, eu vou sair. Mas eu vou falar uma coisa antes de ir embora. Só para você provar que você pagou o táxi, você botou fogo no seu corpo? Por isso você agora está todo queimado e está morrendo. Não tem problema você sofrer aquilo que você causou. Mas você já pensou na sua esposa que está sofrendo por tua causa?
Para você ser reconhecido como ter pago o táxi, você botou gasolina, botou fogo no seu corpo, você pensa que você está sofrendo sozinho? Você não enxerga sua esposa que está chorando? Você não pensa nela? Você só pensa em você mesmo, você não pensa na sua esposa. Então, quanto sua esposa, seus filhos, seus pais estão sofrendo porque você botou fogo no seu corpo? Só para você ser reconhecido como uma pessoa que pagou táxi? Você está dando uma dor, um sofrimento para os seus pais que eles jamais vão poder esquecer. Você está causando dor para sua esposa. Você está fazendo seus filhos sofrerem assim, miseravelmente. E por que você está se achando e está gritando? Por que você está todo orgulhoso? Parecia que ele tomou uma pancada na cabeça e acordou. Até agora ele só tinha pensado que ele pagou o táxi. Mas ele nenhuma vez pensou no sofrimento que a esposa dele tinha. Ele nunca pensou sobre a dor que os pais estavam sofrendo. Ele jamais pensou sobre a dor que os filhos estavam passando. Ele somente estava pensando, eu paguei o táxi. Por quê? Porque ele não sabia pensar. Ele não tinha habilidade de pensar profundamente. A pessoa que não pensa profundamente sempre resolve as coisas dessa forma. Então, só porque pagou o táxi, nem é algo para se gabar. Por causa disso, para ser reconhecido por isso, ele botou fogo no corpo dele e estava dando sofrimento para o seu pai, para sua mãe. Imagina quanta dor ele não estava dando. E para sua esposa, para os seus irmãos, para os seus filhos. Imagina quanta dor ele estava causando, mas ele não podia pensar nisso. Ele nunca pensou sobre a dor que estava causando para os filhos, para a esposa, para os pais. Eu paguei o táxi, era a única coisa que ele podia falar. Naquele dia que ele escutou o que o pastor falou para ele ficou chocado. Realmente eu fiz algo muito mal. Eu para os meus pais, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus irmãos. Eu cometi um pecado de morte. Mesmo tendo cometido tal pecado, ele jamais havia pensado nisso se o pastor não tivesse falado. Por quê? Porque uma pessoa que não sabe pensar profundamente sempre é assim. As pessoas não sabem o que ela fez de errado até agora, mas elas, com aquela única coisa que fez bem, ela pensa que ela é inteligente, que é boa, que é certa. A pessoa que não pensa profundamente, elas somente pensam com um pensamento e só pensam nisso. Elas não conseguem pensar do outro lado, sobre o outro ângulo, sobre outras pessoas. As pessoas que sabem pensar, as pessoas que não sabem pensar profundamente o que elas dizem. Mas as pessoas que não sabem pensar, elas somente falam sobre as suas opiniões e suas próprias palavras. Mas as pessoas que sabem pensar, se eu falar isso, será que aquela outra pessoa não vai ter dor ou sofrimento? Será que ela não vai me odiar? Quando eu falar isso, será que outra pessoa não vai me odiar? Será que a outra pessoa não vai ficar ferida com isso? Então, são as pessoas que sabem pensar e que pensam dessa forma. Mas a pessoa que não sabe pensar não pensa nada disso. Por isso, as pessoas que não sabem pensar profundamente, elas somente falam aquilo que elas são corretas.
Porque elas só pensam que elas são corretas. Mesmo que elas tenham feito 10.000 coisas erradas e más, a pessoa que não sabe pensar profundamente, elas só pensam naquilo que elas fizeram corretamente. Ele colocou gasolina no seu próprio corpo e se queimou. Então, é verdade que ele sofreu, mas para os seus pais, para sua esposa, para os seus irmãos, para os seus filhos. Ele deu um sofrimento que jamais vão poder esquecer no seu coração, mas porque ele não podia pensar, ele não tinha poder para pensar até essas coisas. Então, a única coisa que ele pensava foi o quê? Eu paguei o táxi! Eu paguei o táxi! Eu fiz bem! A pessoa só fica presa nisso. Hoje em dia, sabe por que a sociedade está toda confusa? Vocês sabem por que o mundo está tão duro assim? Porque muitas pessoas não pensam. Quando a pessoa pensa que somente tem uma coisa correta, ela não tem o coração de pensar sobre si mesma. Ela pensa que ela está correta, ela somente fala suas próprias coisas, não quer escutar o que os outros dizem. As pessoas que não sabem pensar são assim. Independente do que as outras pessoas digam, embora elas escutem o que elas gostam, mas independente das coisas que digam são corretas e boas, mas se não combina com o seu coração, tapa os ouvidos e não escuta. A maioria das pessoas que são assim são pessoas que não pensam. Eu me encontrei com muitos deficientes mentais. E tem uma coisa em comum entre as pessoas que têm problema mental. Eu ensinei a Bíblia para muitas pessoas na prisão. Então, há uma característica especial para quem está na prisão. Quando eu ensinei por 1 ano a Bíblia na prisão, eu pude saber exatamente que tipo de pessoa vai para a prisão. E hoje em dia, muitas pessoas, porque elas não pensam profundamente, elas, com uma coisa correta, elas pensam que estão certas em tudo. E elas pensam que estão certas e elas pensam que estão certas em tudo. Mas quando a gente pensa, eu pensei que tem uma coisa que eu fiz certo, mas eu fiz errado. Eu tenho muitos erros, tenho muitos defeitos e eu acabo descobrindo que eu estou errado. Então, esse tipo de pessoa fica humilde. Essas pessoas, elas sabem as suas fraquezas. Essas pessoas, elas ficam humildes. Mas uma pessoa, por mais que ela faça coisa errada, se as pessoas que não sabem o que elas estão fazendo de errado, elas nunca ficam humildes. O segundo filho, ele partiu da sua casa e foi para uma terra distante. E ele pensou que ia dirigir bem os seus negócios. Como ele pôde pensar que ele dirigiria bem os seus negócios? Ele já teve, por acaso, experiência de negociar? Nunca. Ele sabe sobre negócio? Não, não sabe. Então, mesmo assim, porque ele não sabe pensar, se eu sou bom em matemática, se eu sou bem bom em inglês, então, inglês e matemática não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tem uma senhorita que trabalhava numa fábrica, que trabalhava numa máquina, e ela falou com outra senhorita. E ela falou, e quando eu me tornar motorista, eu vou dirigir muito bem. Por quê? Porque eu mexo nessa máquina de costura e fico pisando no pedal muito bem. Então, pisar no pedal de máquina de costura e de dirigir pedal do carro não é a mesma coisa? Quem sabe dirigir não sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem dirige, pisar o pedal do carro e pedal da máquina é completamente diferente. Por mais que você pise no pedal da máquina de costura, não vai causar acidente. Mas se você pisar no acelerador errado, vai causar um acidente. Quando eu era jovem, eu fui com a minha esposa para os Estados Unidos.
Então, porque nos Estados Unidos as estradas são bem espaçosas, então a maioria das pessoas podem dirigir lá. E eu queria ensinar a minha esposa a dirigir. E à noite, quando estava bem silencioso, eu peguei o carro e saí com a minha esposa. E eu mandei minha esposa dirigir e sentei ao lado dela. A minha esposa, ela... E aí ela fala, para. Por quê? Por que você está gritando? O carro vai bater no outro, você, é lógico que eu vou gritar. Ah, eu tô tão nervosa, por que que você ainda gritando e faz eu ficar mais nervosa mais ainda? Então você tá vendo que o carro vai bater no outro, então você vai falar como? Por favor, pare. E desde aquele dia, eu nunca mais ensinei ela a dirigir. E ela não sabia nem dirigir, ela foi fazer a prova, foi tirar a carteira e depois ela conversou bastante com o policial no carro. E a minha esposa já estava idosa, então ele não deixou ela passar. E aí ele falou pra ela, você fez isso e aquilo de errado. Então na próxima vez você arruma isso e faz a prova. Mas aí ela não passou e ela nunca mais fez a prova. Porque ela nem era, ela só gritava comigo, então eu não ensinei mais ela a dirigir. E se ela falasse de uma forma humilde, por favor, me ensina a dirigir. Mas ela nem sabe dirigir, fica brava porque eu gritei com ela. Até parece, eu nunca mais vou ensinar ela a dirigir. A minha esposa ainda não tem carteira de motorista. Eu tenho carteira de motorista dos Estados Unidos e da Coreia. As pessoas são assim. Então, há muitas dessas coisas na vida. Se eu falar de verdade, essas coisas também estão em mim. Todos vocês têm em vocês. As pessoas que não pensam. As pessoas sofrem acidente de carro e nem sabem por que sofreram. Elas erram e nem sabem por que erraram. Por isso, elas nunca fizeram nada de errado. Ah, foi por causa disso, foi por causa daquela pessoa. Foi por causa disso e daquilo. Não tem nenhum erro seu. Não é que não tem erro nenhum seu, mas é porque não sabe pensar. Não sabe qual é o seu erro. Não é que não tem erro. Você não saber seu erro e você não ter erro é uma grande diferença. Então, a maioria das pessoas não sabem pensar. Elas erram, mas elas não sabem pensar que elas erraram. Então, elas não sabem o erro delas e ficam gritando só. Elas pensam que elas estão certas. Elas pensam que elas são inteligentes. Então, esse segundo filho era assim. Então, aquela pessoa que foi de táxi, quando ele colocou fogo em si mesmo e estava quase morto, imagina quanto sofrimento os pais não devem ter sentido. Imagina quanta dor deve ter sentido quando estava morrendo. Imagina quanto a minha esposa deve estar sofrendo. Imagina quão triste ela deve ter ficado. Por que que isso está acontecendo comigo? Será que só os filhos devem ter sofrido? Não, mas porque ele não sabia pensar. Ele somente pensava no que ele tinha feito corretamente de ter pago o táxi. Mas ele não sabia pensar o que ele tinha feito de errado. Há muitas pessoas assim. Por isso, se eu falar a verdade, eu não coloco o celular no meu bolso. Porque sempre que eu tiver um tempo, eu vou querer pegar o celular, vou mexer na internet, vou ver as fotos que eu tirei, eu vou ver a mensagem, eu vou mandar mensagem. E se eu ficar assim, todos os meus pequenos tempos, o celular pega. Então, eu decidi me distanciar do celular. Então, eu deixo o celular na mala, na bolsa,
E aí, depois de um tempão, eu vejo um monte de telefonema. E aí eu ligo. Eu achei um desperdício perder tanto tempo por causa do meu celular. E assim, por causa disso, eu perco toda a minha habilidade de pensar, eu perco o meu tempo para pensar. Então, o celular, internet, filme, essas coisas roubam muito o nosso tempo. E agora, como eu já tenho bastante idade, eu já não tenho uma memória muito boa. Mesmo que eu pense, tem muitas vezes que eu não me lembro muito bem das coisas. Então, sempre que possível, para não perder o tempo para outra coisa, eu me esforço para isso. Eu estou com certeza não falando para vocês fazerem isso, mas eu não boto nada no meu bolso. Então, hoje em dia, os ternos têm muito bolso. Tem 4 bolsos na calça. Então, aqui no paletó também, 1, 2, 3, 4. Então, tem uns 8 bolsos. Os meus bolsos sempre estão vazios. E eu não estou falando que isso eu estou fazendo bem. Mas é porque eu não quero perder meu tempo. Porque eu tento passar o meu tempo lendo a Bíblia, orando. Então, pensando profundamente, você começa a sentir o sabor da Bíblia. Você começa a achar divertido. E você ganha muitas coisas através da Bíblia. Hoje de manhã, o que nós falamos? O segundo filho falou. Caindo em si. Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Então, o segundo filho, ele está percebendo o que ele tinha feito de errado. Quando ele percebeu? Quando ele tinha dinheiro, ele percebeu? Não. Quando ele estava com as prostitutas, ele percebeu? Não. Embora daquele tempo ele tinha feito coisa errada, ele pensou que não ia ter problema. Depois que acabou todo o dinheiro, depois ele ficou com fome. E ele queria cuidar dos porcos, e ele queria comer o que os porcos comiam. Ele queria comer aquilo, mas ele pensou, os trabalhadores do meu pai têm tanta comida na sua casa, mas eu aqui morro de fome. Quando que ele conseguiu pensar assim? Você acha que quando ele estava de barriga cheia que ele pensou assim? Quando ele tinha conforto? Não! Agora ele estava com fome. Eu vou morrer, tá frio, tá sujo, eu estou sozinho, eu estou com saudade dos meus pais. Mas nada estava dando de conforme a vontade dele. Ele não conseguia se encher, ele não conseguia ficar limpo, ele tentava não ficar sozinho, mas ele ficava sozinho, nada estava dando certo. E nesse momento, o segundo filho, ele pôde pensar. E naquele momento, ele começou a pensar sozinho. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. E eu aqui morro de fome. Quando aconteceu isso, naquele momento ele percebeu sozinho. Hoje em dia, muitas pessoas, não é que falta outra sabedoria, outro conhecimento, mas através da internet eles podem ganhar muito conhecimento. Porque é só bater algumas coisinhas na tecla que ganha muita informação. As pessoas têm muitas informações. E algumas pessoas dizem, a sabedoria que o Sócrates tinha naquele tempo não é tanto quanto uma criança que está na primeira série. Hoje em dia a gente tem muita informação. Então, as pessoas têm muitas informações, mas porque as pessoas não conseguem pensar profundamente, elas não sabem o que elas fizeram de errado, elas não sabem o que está errado, elas não sabem porque o que elas estão fazendo está errado. O que vai acontecer se continuamente viverem assim? Então, as pessoas não sabem exatamente sobre isso, mas quando as pessoas pensam profundamente... Quando eu fui para a prisão e ensinei os
os prisioneiros. Então, quando eu ensinei por 1 ano uma coisa, eu descobri. A prisão não é qualquer um que vem. Na prisão não é qualquer um que vem. Então, eu vi claramente quem é que estava vindo na prisão. Não é porque é mal que vem para a prisão. Não é porque quer roubar que vem para a prisão. Não é a pessoa que comete fraude. Mesmo que a pessoa seja má, cometa fraude, roube, mas se a pessoa for pega, ela vai para a prisão. Então, com certeza, eu vou querer roubar à noite para não ser pego. Mas isso não garante que você não vai ser pego. Então, mesmo que eu vá roubar à noite, eu posso ser pego. Eu posso fugir disso. Mas eu posso ser pego. As pessoas, quando estão culpadas, elas passam o sinal vermelho. Principalmente os coreanos, porque eles são muito apressados. Eles não esperam o sinal. Quando você passa o sinal vermelho, e se você é pego, às vezes, pegando o sinal vermelho, falou que é uns $30 a multa. Então, não tem problema pagar, né? Mas você pagar uma multa e você ficar 10 anos na prisão é bem diferente. Por isso, você pode passar o sinal vermelho 1, 2 vezes. Mas se eu continuar cometendo pecado assim, eu vou ficar 10 anos na prisão. Se você souber exatamente disso, não é só porque você é mau que você comete pecado. Mas por que aquelas pessoas cometem pecados? Porque elas confiam em si mesmas. Porque elas acreditam que se eu fizer isso, eu nunca vou ser pego. Que eu vou poder fugir disso. Ah, não vai ter problema, vai estar tudo certo. As pessoas pensam assim. Por mais que ela se esconda e não vai ser pego, mas a pessoa não pode ter 100% de segurança que não vai ser pego. Mas, por mais que ela faça bem, ela pode negar, mas ela pode ser pega. Mas as pessoas vão para a prisão porque elas acreditam que não vão ser pegas. E esse pensamento não é exato. Então, a pessoa que pensa, se eu fizer isso, eu posso ir para a prisão, então ela não vai pecar. Com certeza eu posso ser pego. Com certeza eu não vou ser pego. Com certeza eu não vou ser pego. Esse tipo de pessoa que vai para a prisão. Todas as coisas são assim. Por isso, as pessoas que conhecem a Bíblia, elas não pensam assim, vagamente. Elas pensam profundamente. Então, as pessoas que pensam profundamente, elas têm uma vida abençoada. Mas por mais sábia que ela seja, por mais que estude, por mais que ganhe dinheiro, a pessoa que não pensa, ela somente pode cair nas trevas. Então, quando a pessoa começa a pensar profundamente, depois que ela perde tudo, depois que o segundo filho perdeu todos os bens, ele estava sofrendo, angustiado, porque ele estava difícil. Quando ele estava ali no chiqueiro, o que ele pensou? Ele, embora não quisesse pensar, ele pensava: eu me perdi por causa das prostitutas. Se eu não tivesse ido para as prostitutas, eu não ia ter sofrido assim. E agora eu perdi todo o meu dinheiro. Eu como idiota, eu fiquei preso ali. Aquelas prostitutas, elas são como umas raposas. Naquele tempo foi que ele percebeu, mas já era tarde. E mesmo sendo tarde, a pessoa que pensa e a pessoa que não pensa são bem diferentes. Mesmo que seja tarde, se a pessoa sabe pensar, ela não vai fazer isso de novo. Mas as pessoas que não pensam, elas vão cair novamente ali. Uma pessoa que vai para a prisão não vai somente uma vez. Vai 2, 3, 4, 5 vezes. Porque não pensa.
A pessoa que joga jogo de aposta, ela pensa que ela vai ganhar, mas ela perde. Porque ela quer ganhar. Ela somente aceita o pensamento que vai ganhar, mas ela não aceita o pensamento que vai perder. Então, a pessoa que joga jogo de aposta, ela sempre pensa que ela vai ganhar. Mas a pessoa que sabe pensar, a outra vez eu pensei que eu ia ganhar, mas eu perdi. E dessa vez parece que eu vou ganhar, mas eu posso perder. Eu posso pensar errado, né? Eu posso estar pensando errado, tem que saber pensar assim. Mas as pessoas que jogam não pensam assim. Com certeza parece que a outra vez eu ia ganhar, mas eu perdi. Essa vez parece que eu vou ganhar, mas elas confiam em si mesmas e elas perdem de novo. Ah, eu pensei que eu ia ganhar, mas eu perdi. Parece que eu vou ganhar, mas eu posso perder. Então, as pessoas têm que pensar assim. Então, é assim que você deve pensar. Mas as pessoas não pensam assim. Então, elas pensam que elas vão ganhar, então elas pensam que vão ganhar. E se elas perdem, elas pensam que vão ganhar. E elas pensam que vão ganhar de novo. E assim, elas não pensam que elas podem perder. Por isso, muitas pessoas ficam infelizes, não conseguem se libertar do jogo, não conseguem se libertar da droga. E assim caem nas dificuldades. As pessoas que sabem pensar, quando elas usam drogas, que não sabem pensar, se eu usar droga não tem problema. Se eu usar uma vez, eu não vou ficar viciado. E se eu usar 10 vezes, eu não vou ficar viciado. Então, eu só vou usar 2, 3 vezes. É só para experimentar o que é droga. No começo, você é usado assim para usar droga. Mas as pessoas que sabem pensar, se eu colocar a boca na droga, então, na hora, eu vou acabar ficando viciado e vou me tornar um drogado. Então, é melhor eu nem tocar na droga. As pessoas que sabem pensar, pensam assim. Mas as pessoas que não sabem pensar, se eu me drogar só 3 vezes, eu não vou ficar drogado. Eu só vou usar 3 vezes e vou parar. E é assim que acaba se tornando um drogado. E assim destrói a sua própria vida. Destrói toda a sua pessoa. Então, é por isso, o filho mais novo, ele perdeu tudo. E depois que ele começou a pensar, ele fez tudo errado. E naquele momento que ele percebeu. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Eu já tenho bastante idade, pessoal. Eu ficando com bastante idade, quando começa a aparecer coisas diferentes de quando eu era jovem. Por isso, de manhã, quando eu acordo, eu faço exercício. Se eu tivesse tempo, eu poderia fazer natação, ia ser bom. Mas, às vezes, quando eu crio um tempo para jogar tênis, vôlei com os irmãos. Eu não tenho tempo para fazer exercício, né? E eu sinto que o meu corpo precisa de exercício. Com certeza. Até eu como pouco, mas eu tô ficando barrigudo. Com certeza. Eu tô comendo bem menos do que eu comia antes, mas por que eu tô assim barrigudo? E eu pensei. Então, agora eu tô consumindo menos energia. Quando eu era jovem, eu andava assim, tum, 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 tum. Então, eu consumia mais energia nos meus passos. Mas agora eu somente ando. Eu ando sem barulho. Sabe o que é interessante? Eu fico domingo no púlpito para pregar de manhã. Eu vou de trás ali para frente para o púlpito e não faço nenhum barulho. Os irmãos e irmãs que tocam instrumentos, quando eles vão lá para frente, eles fazem bum, bum, bum. Eles andam bem forte, né? Eles têm muita energia.
Eu crio um porco na minha casa. É o meu neto caçula, ele é um porquinho. Ele é um porco. Ele tem energia sobrando. Ele faz de tudo. Ele tem tanta energia. Realmente, ele come igual um porco. Mas ele é tão bonitinho. Ele é um bonitinho porco. Um porco bonitinho. O porco é bonitinho. Então, os jovens... Eu como menos que antes. Mas por que eu estou barrigudo? Mas quando eu penso cuidadosamente, não é que eu como menos que antes. Mas os meus exercícios diminuíram muito. Quando eu olho para as minhas atitudes, quando eu andava antigamente, eu andava bem forte. Bum, bum, bum. Mas agora somente passos bem leves. Menos energia. Somente pode aparecer barriga. Mas sabe qual é um problema? Quando eu como, nossa, a comida é tão gostosa. Não, eu não posso comer. Eu me decido. Mas, quando eu vou, tá cheio de comida na minha frente. Eu me decido, eu não posso comer, não vou comer. Eu me decidi, com certeza. Mas sem saber, eu tô comendo. Nossa, eu tô louco, por que eu tô comendo? E aí eu deixo. E sem saber, eu tô comendo de novo. Nossa, a comida é tão gostosa. É uma coisa tão gratificante. Mas é por isso que aparece a minha barriga. E quando eu penso, não é do nada que aparece a minha barriga. Não tem ninguém que nasce a barriga sem ter comido. Aparece a barriga porque comeu. Eu como metade do que eu comia antigamente. Eu como metade do que eu comia 10 anos atrás. E por que eu tô barrigudo assim, eu pensava? Eu como metade do que eu comia antigamente, mas porque eu gasto menos energia, é por isso que estou barrigudo. Então, eu não me exercito e como. E sem eu saber, eu estou comendo tudo que eu vejo pela frente. Quando eu penso, eu sei por que estou assim. Mas se você não pensa, você não sabe. Então, vivendo a sua vida daqui para frente, a sua vida espiritual, ou a sua vida, você tem que pensar profundamente. Porque esse mundo, ele é muito conveniente. Então, a maioria dos coreanos tem carros. Vocês comem sem precisar passar fome. Porque vocês vivem uma vida confortável. Mesmo vivendo sem pensar, você pode comer. Mesmo você vivendo sem pensar, você pode viver. Mas qual é o problema? Se você viver sem pensar, quando vier uma dificuldade, um problema, quando você se deparar com um problema, porque você não gosta de pensar, a pessoa que pensa e a pessoa que não gosta de pensar, essa pessoa que não gosta de pensar tem que passar por uma dificuldade 10, 20 vezes pior do que uma pessoa que sabe pensar. Então, o filho mais novo pensou que ele era o bom. Ele acreditou no pensamento que ele podia negociar bem. Mas o resultado de não ter pensado profundamente foi o chiqueiro. E foi ali que o segundo filho pensou. Quão insensato eu fui. Ele pensou profundamente sobre si mesmo. E naquele momento, até que enfim, ele percebeu. Caindo em si. Eu já falei hoje de manhã. Mas todos os seres humanos são maus. Todos os seres humanos têm fraquezas. Todos os seres humanos são fracos. Por isso, nós precisamos voltar. Se você viver com o seu pensamento exatamente com o que surge, se você viver a sua vida exatamente com todos os pensamentos que lhe surgem,
você não vai ter nenhuma diferença com o animal. Sua vida vai ficar suja, vai ficar dissoluta, sua vida vai ficar completamente bagunçada. Por isso, você tem que saber pensar. Então, o filho mais novo foi para o chiqueiro. Se ele tivesse vivido no chiqueiro sem pensar, ele teria morrido de fome. Então, pensando, ele se lembrou da casa do pai. E pensando, ele percebeu que os trabalhadores da casa do pai tinham muita comida. Pensando, ele percebeu em todas as coisas maravilhosas que existem na casa do pai. Mas quando ele não sabia disso, sem saber disso, esse segundo filho somente viveu. Mesmo que fosse tarde, ele perdeu todos os bens, embora ele estivesse ali no chiqueiro, mesmo sendo naquele tempo, o filho soube pensar. E quando ele pensou, embora eu tenha gastado todos os bens do meu pai dissolutamente, mas o pior erro é eu não voltar para o pai. Embora eu tenha gasto todos os bens do meu pai dissolutamente, foi errado. Mas, não sendo isso o suficiente, eu não preciso ficar aqui dando preocupação para o meu pai, dando mais sofrimento para o meu pai. Eu somente posso fazer o erro uma vez. Por que eu tenho que errar 2, 3 vezes? Mas, pensando nisso, ele começou a ter o coração de voltar para casa. A pessoa que sabe pensar é porque elas vivem sem pensar. Mas as pessoas que sabem pensar, elas descobrem que a coisa mais sábia que elas podem fazer é voltar para Deus. Mais do que acreditar no meu pensamento, acreditar na palavra de Deus é muito mais sábio. O segundo filho, ele tentou sozinho se libertar do chiqueiro. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Hoje em dia, muitos religiosos têm problema. Muitos cristãos têm problema. Tem um motivo deles não conseguirem ter boa vida espiritual. Por que não conseguem ter vida espiritual? Porque eles querem fazer. Mas Deus conhece muito bem o ser humano. Deus deu a lei para a gente, mas Deus não nos deu somente a lei. Ele também nos deu uma forma de lavar os pecados, a oferta do pecado. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, Deus mostrou para Moisés o tabernáculo do céu e mandou construir. Por que tinha que construir o tabernáculo do céu aqui na terra? Porque se a pessoa comete pecado, assim ela tem que dar oferta para perdoar os seus pecados. Então o povo de Israel vai cumprir todos os meus mandamentos? E o povo de Israel respondeu o quê? Sim, tudo que o Senhor disser, faremos. Deus escutou isso. E mesmo assim, Deus não pensou que o povo de Israel não cometeria pecado. O povo de Israel, pela boca, eles falaram que obedeceriam a Deus. Mas porque Deus sabia que eles iam cometer pecado de novo, ele mandou fazer o altar de holocausto, fazer a arca e assim lavar os pecados. Deus sabia que a gente ia pecar, que a gente ia transgredir a lei. E porque ele sabia disso, nós somente podemos cometer pecado, nós somente podemos fazer maldade. Mas a gente fazer o mal e a gente lavar o pecado, Deus não queria isso. Você somente pode cometer pecado, você é uma pessoa suja e má. Então como você pode vencer o pecado? Como você pode lavar o pecado? Por isso Deus, ele mandou Jesus Cristo para essa terra. Por quê? Para lavar o nosso pecado. Então, quem aqui tem que lavar o nosso pecado? Jesus Cristo tem que lavar. Hoje em dia, muitas pessoas
Elas se esforçam para lavar os seus pecados. Elas querem fazer boas obras. Elas querem ler a Bíblia, elas querem fazer bem, elas estão se esforçando. Elas tentam pregar bem. Mas Deus falou que o ser humano em si mesmo não consegue. As pessoas que sabem escutar a palavra de Deus, o que elas dizem? Deus, eu somente posso cometer pecado. Deus, eu não tenho como resolver o meu pecado. Deus, que o Senhor faça por mim. Por isso, assim eu vou poder fazer bondade. Não através de mim, mas através do Senhor. Hoje em dia, muitos cristãos estão tendo uma vida espiritual errada. Elas querem cumprir os mandamentos, elas querem fazer boas obras, elas não querem cometer pecado. Elas querem se esforçar para lavar os seus pecados. Se a gente pudesse não cometer pecado, se a gente pudesse lavar o nosso pecado, então Jesus Cristo não precisaria ter vindo para essa terra. Mas o motivo de Jesus Cristo ter morrido na cruz é porque pela força do homem não dá. Porque o ser humano não consegue alcançar esse pensamento. Então as pessoas pensam como? É só cumprir os mandamentos. É só eu orar. É só se eu tentar ter vida espiritual, eu vou conseguir. Se eu quiser orar, eu vou conseguir. Se eu cometo pecado, é só pedir perdão. As pessoas acreditam no seu pensamento. Mas as pessoas que sabem pensar, não é porque eu me esforço que eu consigo. Não é porque eu me esforço que eu posso lavar meus pecados. Então as pessoas vão conseguir perceber isso. Quando a pessoa percebe isso, ela vai descobrir que ela não consegue fazer nada. Então elas podem acreditar em Jesus para depositar seu pecado. Então o problema, você pode acreditar em Jesus para depositar todos os seus problemas, para depositar o seu pecado e assim superar o pecado. Pela graça de Jesus, você pode lavar seu pecado. Não é porque eu faço alguma coisa. As pessoas não sabem bem sobre isso. Por isso, elas não dependem de Jesus, mas elas querem fazer alguma coisa. Elas se esforçam. A Bíblia está explicando exatamente sobre isso. O segundo filho, ele estava no chiqueiro. E ele do chiqueiro foi para a casa do pai. É uma coisa muito importante aqui. Quando ele estava no chiqueiro, tudo que ele comia e fazia dependia da sua capacidade. Mas indo para a casa do pai, mesmo ele não tivesse capacidade, ele podia comer. Mesmo não tendo poder, ele podia se vestir. Mesmo não tendo poder, ele poderia tomar banho. Então, as pessoas que partem da casa do pai, elas pensam que elas podem fazer, então elas confiam em si mesmas. Mas as pessoas que voltam para a casa do pai, eu não consigo. O meu pai tem que lavar o meu pecado. O meu pai tem que me dar comida. Isso é acreditar no pai. Mas porque muitas pessoas não sabem sobre a vida espiritual, porque elas confiam em si mesmas e não no pai, elas pensam que elas podem fazer bem. Se eu quiser orar, eu consigo. É só eu ler a Bíblia se eu quiser. É só eu pregar se eu quiser. Isso é confiar em si mesma, não é confiar em Deus. Eu fazer bem ou mal não depende de mim. Depende da graça de Deus. É Deus que tem que fazer. E lavar o pecado, é Deus que tem que fazer, é Jesus Cristo que tem que fazer. Hoje em dia, muitas pessoas, elas se esforçam para lavar os seus pecados. Então, elas escalam montanhas, choram, jejuam. Elas querem fazer alguma coisa para lavar seus pecados. E elas tentam fazer bondade para elas lavarem seus pecados. Isso não é acreditar em Deus, é acreditar em si mesmas. As pessoas que acreditam em Deus, eu não consigo cumprir os mandamentos, eu não consigo fazer bondade, eu não consigo lavar meus pecados. Eu tentei, mas eu não consigo. Deus, que o Senhor faça por mim, porque assim eu serei lavado, porque assim eu serei bom. Parece a mesma coisa,
Mas o que eu faço, o que o Deus faz, o Pai faz, é bem diferente. Hoje em dia, muitas pessoas estão com vida espiritual que elas fazem. O segundo filho, ele pensou. E pensando, qual foi o resultado? Não importa eu fazer bem ou mal. Mas o importante é o interesse dele estava onde? O pai faz ou eu faço? Né? Então ele voltou para a casa do pai. E quando ele chegou na casa do pai, acabou tudo. Enquanto ele estava no chiqueiro, ele estava dependendo do seu poder. Hoje à noite espero com que todos vocês voltem para Deus. Não pelas suas boas palavras, pelas suas habilidades, mas que vocês sejam pessoas abençoadas através de Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus Pai, agradecemos porque hoje o Senhor nos deu Lucas 15. Continuamente, Senhor, nós temos coração de acreditar em nós mesmos. Muitas vezes nós quisemos fazer. E o filho mais novo, percebendo que tudo que ele fez fracassou, ele voltou para o pai. Nós, assim como o segundo filho, que nós possamos pensar, que o Senhor faça a gente perceber que nós somos inúteis e que assim a gente possa voltar para o pai. Nós queremos te agradecer e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Obrigada.